E agora vamos para o nosso próximo painel, falar de um assunto que brasileiro quase não gosta. Futebol. Do amor ao time, do grito na arquibancada, ao olhar atento do investidor. O futebol brasileiro está se transformando e rápido. Com a chegada das SAF, Sociedade Anônima do Futebol, os clubes agora podem se tornar empresas, receber investimento privado, operar com modelo de governança. Mas como é que a gente equilibra essa lógica empresarial com a alma do torcedor? Onde é que termina a paixão e começa o business? Eu deixo essa provocação para os participantes do nosso próximo painel, Futebol SA, entre paixão e governança. E olha que super time. Convido ao palco Outen Aires Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Jean Marcel Arakawa, sócio do Matos Filho Advogados. A mediação é de Cleiton Santos, especialista em comunicação estratégica e marketing esportivo. Bom painel a todos. Boa tarde a todos, né, e todas. É um prazer, uma honra, agradecimento aqui ao Adriano também pelo convite, ao Vladimir. É uma honra estar aqui hoje participando, principalmente com esse time de peso que tem aqui, né? Fantástico, fantástico. 2 representantes dos maiores clubes do país. E o Dr. Jean aqui, que representa uma grande massa na questão do direito, em tudo isso, né? Mas voltando aqui, eu quero começar uma pergunta que eu fiz aqui, doutor Jean, que eu acho que a gente pode começar esse bate-papo abrindo, né, principalmente para que quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando agora, possa entender um pouco desse modelo de SAFs. Eu acho que antes de entrar na pergunta, seria mais uma questão muito rápida do que é uma SAF. Do conceito de SAF, exato, do que é, porque a torcida em si não entende de fato, né? O torcedor na ponta, aquela paixão, ele não vê a SAF, o que é de fato uma SAF. Eu acho que é muito importante que a gente comece a desmistificar esse nome, né? E trazer a transparência, trazer tudo isso. Perfeito. Obrigado ao Otimista aí pela oportunidade da gente conversar sobre esse tema, né? Então, acho que atendendo aqui a pedido do Cleiton, vamos falar um pouquinho sobre o conceito, né? A Sociedade Anônima do Futebol é um tipo societário que foi trazido aqui pela nova lei, que foi aprovada em 22, se não me engano, e que, depois de algumas tentativas legislativas, que vem ali atrás até de Lei Zico, Lei Pelé, aquela obrigatoriedade que havia de se transformar o clube em empresa, isso não vingou, né? E, depois aí de uma discussão legislativa frutífera, surgiu esse conceito, que é basicamente um tipo societário que tem na base a lei das sociedades por ações, então ela é regida, né, suplementarmente pela lei das sociedades anônimas, e é um tipo societário que é voltado com o propósito, alguns propósitos específicos que estão relacionados à exploração da atividade de futebol profissional, né? A inteligência, né, que veio dentro da forma pela qual a SAF foi criada e o contexto, né, da lei foi tornar viável que um clube associativo que legalmente é uma sociedade civil, uma associação, pudesse destinar parte, né, de seu acervo, de seu patrimônio à formação dessa sociedade que tem esse propósito, vamos dizer assim, mais específico de explorar a atividade de futebol. E, dentro da lei, existem salvaguardas com relação, né, à formação da SAF e à proteção das características básicas, né, do time, das suas cores, da sede, da denominação, e de questões que são, vamos dizer assim, mais fundamentais, nas quais o clube associativo que detém, né, essa participação, ele detém uma participação sob a forma de ações ordinárias classe A e um direito de voto ou veto específico
em mudanças que sejam muito fundamentais. Então, isto traz um conforto de que, ao se criar uma nova pessoa jurídica, você não tem uma descaracterização do clube, né, e daquilo que é a essência do clube enquanto clube desportivo ou agremiação que participa de campeonatos de futebol profissional e tem a sua identidade. No contexto da lei da SAF, também existem alternativas para a reestruturação e reorganização financeira dos clubes, então a criação do regime centralizado de execuções e a possibilidade do clube associativo se valer dos benefícios da lei de recuperação de empresas, né, para reequacionamento de seu passivo, e a possibilidade que a SAF tem de captar recursos em mercado de capitais, né, a possibilidade dela emitir debêntures, as debêntures FUT, e também, e por que não, ter ações listadas em bolsa. Então, a gente tem, dentro deste instrumento, dentro desse tipo societário, uma possibilidade que eventualmente a gente pode ver no futuro de termos clubes, aí falando de um jeito um pouco mais amplo, né, SAFs, com ações listadas em bolsa, com negociação em mercado aberto. Isso acho que conversa muito com o painel anterior que nós tivemos. Então, a possibilidade da atividade do futebol se valer dos mecanismos de captação de recursos em mercados de capitais, né. A gente tem exemplos no mundo. A gente tem o Manchester United, tem ações listadas em bolsa. Existem outros clubes ingleses que estão organizados de uma maneira empresarial, nem todos estão listados em bolsa, eles têm efetivamente um acionista controlador. O exemplo, por exemplo, em Portugal, os 3 grandes clubes são sociedades anônimas esportivas, são ações, tem ações listadas em bolsa, né, na Eurolex de Lisboa. Emitiram obrigações, né, em Portugal, o que nós conhecemos como debêntures são chamadas obrigações financeiras. Todos eles fizeram captações de recursos através de emissão de obrigações, e outros exemplos nas ligas europeias, né. E essa é uma realidade que enfim, cada vez mais presente, né. Hoje o torcedor fala em SAF, o torcedor pede a SAF, às vezes nem saber muito bem o que é. Então, entender bem esse conceito é a base e a chave para a gente poder fazer um debate realmente estruturado, inteligente, sobre se essa é uma alternativa para os clubes, né. Cada clube tem o seu caminho de governança, cada clube tem a sua história. Alguns vão se organizar, eventualmente, né, com esse tipo societário, outros não, né. A gente tem o exemplo da Espanha, de praticamente todos os clubes, né, de La Liga são sociedades anônimas esportivas, à exceção de Real Madrid e Barcelona, né, o que é curioso. Aí alguém pode dizer, mas então esse modelo não é um modelo para grandes clubes? Não necessariamente, né. Vai ser uma questão de esse tipo societário fazer sentido dentro daquele contexto, daquela associação, daquele clube, fazer parte de um projeto que seja aprovado dentro da governança de uma associação civil. Mas acho que de uma maneira geral, acho que tem aí os grandes elementos para a gente entender o que é, e aí daí a gente pode debater se isto faz sentido, não faz sentido, se é interessante, o que a gente pode ter de vantagens, né, e o que a gente pode mirar para o futuro, olhando aí desenvolvimento do futebol brasileiro e imaginando onde a gente pode estar daqui a 5, 10 anos, em que é um mercado que cada vez mais cresce em termos de atração, em termos de interesse financeiro, patrocinadores, né, capacidade de geração de recurso, emprego e renda. Não, perfeito, doutor Jean. Bom, pegando esse gancho que tu deu, falar com o doutor Olten agora, uma pergunta que tem tudo a ver também. Como equilibrar a lógica empresarial das SAFs com a paixão histórica da torcida, sem que o clube perca a sua identidade e seu vínculo com o amor do escudo? Né? Então, a gente tem que entrar como construir uma comunicação afetiva e transparente com esses modelos.
Boa tarde. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite da Otimistas para este painel e também agradecer àqueles que nos veem pela audiência, que é muito importante para a elucidação dos temas que nós vamos aqui debater. Essa pergunta é muito apropriada, porque ela toca em dois temas que são importantes, mas não são colidentes. Torcer não significa que você não vá querer um modelo administrativo ou outro para o seu time. Hoje em dia, as torcidas são enormes. Temos aqui ao nosso lado meu colega, o Dr. Tuma, que é presidente do Conselho do Corinthians, que deve ter aí, sei lá, uns 2.000 torcedores, não? Não, tem milhões de torcedores. O São Paulo, que tem estimadamente 20 milhões de torcedores, e esses 20 milhões não vinculam o ato de torcer, a sua paixão em torcer, ao modelo administrativo do clube. Eles vinculam aos resultados, vinculam aos jogadores que são contratados, mas jamais vão vincular ao modelo administrativo do clube. Então, eu não vejo como esses dois itens possam colidir. Na realidade, eu vejo a torcida como um ativo muito importante, é um valor que é considerado na mão de um investidor ou na mão de um patrocinador, se numa sociedade de modelo associativo. Enfim, todos aqueles que tiverem negócios em torno de um time, certamente levarão em consideração o número de torcedores, mas o torcedor não analisará ou levar em consideração o modelo societário que o time vai levar, que ele quer que o time ganhe. Essa é a vontade principal e número um de um torcedor em relação ao time. Tá. Mas, voltando a essa questão, então, na avaliação, o torcedor ele tem que definir? Você acha que ele participa ou não participa? Eu não estou dizendo que ele tem que, eu estou dizendo que ele não define. Não define. O torcedor ele está diretamente ligado ao ato de torcer. A paixão. A vontade que o time ganhe, a paixão, e todas as suas manifestações são baseadas na paixão. A questão administrativa é uma questão racional que, contrário senso, se baseia no número de torcedores, em como a torcida se manifesta e outros temas. Mas as duas formas de avaliar, elas não são colidentes e não caminham pela mesma estrada. Você não vai chegar na torcida X de um time, nas arquibancadas, e começar a discutir o modelo societário que o time deve ter. Bem como você não vai chegar numa reunião de SA, lá no belo salão de reunião lá do Matos Filho, e discutir quantos gritos um torcedor vai dar na próxima partida. Então, são coisas sobre o mesmo tema, que envolvem o mesmo assunto, mas que não caminham pela mesma estrada. Entendi. Bom, ficou bem pertinente agora para a pergunta para o Dr. Tuma. Em um país continental como o Brasil, com torcedores em todas as regiões, como os clubes podem utilizar o digital para fortalecer o pertencimento à torcida e não apenas entregar conteúdo? Como garantir que o torcedor do Norte se sinta tão ouvido quanto o do Sudeste? A comunicação oficial tem conseguido manter viva essa chama emocional dos torcedores na área das transmissões? O que eu pego muito por isso? É justamente o que o Dr. Outen colocou agora. Eu vejo, e aí vendo agora, tirando um pouco, mas vendo como torcedor também, é aquela paixão de tudo, né? O time estando bem ou estando mal, a paixão ainda está ali. Você quer sempre o melhor, você vai torcer para o melhor. Mas é óbvio que uma questão de gestão, seja estratégica de uma diretoria ou do clube, ela pode levar o time para um caminho, que muitas vezes o próprio torcedor, se tiver conhecimento, ele vai lutar para que não seja esse caminho. Então, doutor, é muito nesse sentido que eu coloco como a comunicação, como o clube se comunica com o torcedor e como ele pode ser ouvido nisso. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que é uma honra estar aqui nesse painel com os meus queridos companheiros, doutor Outen,
que a gente, no dia a dia, está sempre trocando ideia. Nós temos um grupo de presidente de conselhos deliberativos e a gente está sempre trocando experiência e se socorrendo um do outro, tanto o doutor Ontem quanto o presidente do Conselho do Palmeiras, do Santos, enfim. Agradecer ao Otimista pelo convite, pela oportunidade. Agradecer também poder participar com o pessoal do Matos Filhos, que tem muita experiência na área. Eu acho que a questão de comunicação, de como ela chega na ponta, como ela atinge o torcedor de uma forma geral, a gente vem passando durante as últimas décadas por algumas transformações. Isso tem um pouco de participação da própria mídia em geral e o modelo de comunicação que a gente tem percebido com as mudanças, com as mídias digitais, com o modelo de transmissão, com uma série de coisas. Você veja, por exemplo, na região norte e nordeste, a grande maioria dos torcedores são flamenguistas, porque a Globo só transmitia jogo do Flamengo para lá. Com o tempo a gente teve novos tipos de comunicação. Então você tem rede social, você tem uma série de coisas. Os clubes têm um problema sério de não se fazer chegar nessas regiões. O nosso modelo de comunicação, obviamente, não estou generalizando, mas os grandes clubes, por exemplo, a gente faz um direcionamento para os nossos próprios torcedores. E eu acho que aí tem um grande efeito. Você tem que direcionar, fazer algum tipo de transparência. São Paulo, por exemplo, já tem hoje transmissão das reuniões do Conselho Deliberativo. Eu acho que você tem que fazer um trabalho onde você use todos os tipos de ferramentas hoje possíveis, mídias digitais, as próprias TVs corporativas dos clubes, os institucionais dos clubes, para ter um canal de transmissão 24 horas, onde você faça todas as transmissões dos esportes do clube e uma transmissão institucional, como é que funciona o clube, como é que são as regras, como é que é o estatuto, como é que funciona internamente, como é que se aprova uma mudança estatutária, para que o torcedor, o telespectador, ou aquele que acompanhar aquele clube, possa ter 24 horas de informação. Então, você dá espaço, abre a possibilidade que na ponta da linha as pessoas possam acompanhar. Senão elas vivem das informações que chegam a elas. Elas não têm condições de buscar a informação, elas só recebem aquilo que chega lá no seu WhatsApp, que chega lá no seu Instagram, enfim, nas mídias digitais. E aí você dá espaço para alguns dirigentes de clubes, especialmente executivo, criem milícias digitais. Aquilo que só transmite o interesse próprio do dirigente, que ao invés de pensar na institucionalidade da instituição que ele representa, ele começa a pensar no interesse pessoal. Isso passa um pouco pela questão da SAF. O fato de você criar uma SAF não significa sucesso. Até porque esse tema foi introduzido no Brasil de uma forma muito errônea. Hoje, SAF só é pensada quando o clube está na miséria, quando o clube está quebrado, quando o clube está falindo. Aí vem a opção de falar, vamos criar uma SAF. Ninguém pensa em fazer uma SAF quando o clube está bem ou quando o clube está nascendo. E também não significa que você fazendo uma SAF é segredo do sucesso. Você pega os maiores clubes em tese brasileiro financeiramente, e com elenco, melhor elenco brasileiro, é claro que é uma opinião, isso não é um fato consumado, mas a gente vê hoje o Palmeiras e o Flamengo, que estão numa situação excelente financeiramente, e de elenco, não são SAFs. E já viveram uma situação dramática financeiramente. Na Europa, onde quase todos os clubes são SAFs, que é um modelo muito diferente do nosso, não são iguais, o Real Madrid e o Barcelona também não são SAFs. E também estão lá ganhando tudo. Então, assim, quando se pensa em SAF aqui, é quando o clube está à beira da falência. Então, ela acabou sendo associada, a gente vê, eu vejo pela torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians, ela abomina a SAF, mas quando o clube está numa situação muito difícil financeiramente, todo mundo começa, só a SAF vai resolver, só a SAF... Então, é uma coisa muito associada com uma coisa pervertida, com uma coisa ruim. E é um modelo que eu, particularmente, não apoio. Por que não apoio? Porque eu ainda vejo uma distância grande em uma sociedade de futebol empresarial para aquilo que o clube tem, o futebol tem, de talvez mais bonito, que esteja se perdendo um pouco, que a emoção é a paixão. Ninguém torce para a Coca-Cola.
Ninguém torce para a Pepsi-Cola. As pessoas consomem esse ou aquele produto. Mas não tem amor, ninguém veste a camisa. A gente veste como produto, como marca. Como é o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, são grandes marcas. Você veste porque você gosta da marca, mas você não torce, não leva bandeira. Você não chora pela Coca-Cola, você não chora pela Pepsi-Cola, você chora pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo São Paulo. Então, assim, a hora que você cria uma SAF, ela não tem um componente que só o clube tem, que é a emoção, é a paixão. Só esse faz o cara ficar 24 horas na chuva. Só esse faz a pessoa ficar lá viajando 5, 6 dias num ônibus para ver um jogo lá na Argentina, o cara vai do Oiapoque ao Chuí. Só um clube de futebol, não é uma empresa que faz isso. A não ser que o cara seja funcionário da empresa e vai cumprir missão. Então, assim, esse componente não tem SAF no mundo que tenha. Aí você vai falar assim, na Europa os times, ainda que sejam SAF, movem paixões. É verdade, mas você tem 10 SAFs num país que não tem a população de São Paulo. Então, assim, só queria dar essa imiscuida nesses assuntos que passaram, mas com relação à pergunta que você me fez, eu acho que assim, nós temos muito a aprender e muito a direcionar em matéria de comunicação para atender efetivamente o torcedor nosso, o torcedor que não é nosso, mas quer acompanhar o clube que ele tem simpatia. E isso depende de uma questão que os dirigentes, sim, precisam se profissionalizar, no sentido de saber gerir a sua instituição, fazendo grandes trabalhos de levar a comunicação nas pessoas que querem ter informações dos grandes clubes e dos pequenos clubes, mas de todos os clubes. Perfeito. Pensando no que tu acabou de colocar, eu percebo que isso é unânime em todos os times. Realmente, você não torce para uma empresa. A empresa não vai levar essa torcida. Ela não vai fazer... A empresa não faz você tatuar um escudo de um time no corpo, o nome de jogador, ou dar o nome de jogador a seu filho. É uma paixão ao clube. Isso eu concordo plenamente. Agora, voltando a essa questão da paixão ao clube, como fazer com que traduzir essa paixão nas decisões do clube? Porque o torcedor, esse apaixonado, seja ele associado ao clube, estou dizendo dos associados, então, né, que deve ter uma questão ali de torcidas organizadas e tudo mais, como eles podem participar? Isso passa por uma reforma estatutária? Há pensamento quanto a isso? Há uma previsão com isso? Hoje, atualmente, tem esse pensamento? Tanto os conselhos quanto a direção, vocês sentem que isso está para existir? É viável existir? Porque, como tu acabou de colocar, é uma participação. Ninguém está ali, sabe? Ninguém vai atrás de uma empresa, vai atrás de um escudo, ele chora por aquilo. Ele anda 3, 4, 5 dias. Tem jogos que estão na sequência no mês e o cara está viajando ali, ele deixa a família. Eu vi no comentário, até falando agora pela questão do Corinthians, as pessoas venderam um carro para ir para o Japão. Separaram, e tiveram outras questões aí que nós vemos a paixão que se tem. Isso tem que ser levado em consideração. É uma visão, um ponto de vista meu, mas como a gente reverter isso para dentro também do poder de decisões dos clubes. E depois também, as empresas, grandes patrocinadores, eles veem essa paixão, porque é por elas que eles são atraídos. Porque isso reverte em vendas, reverte em marketing esportivo e tudo mais. Eu acho o seguinte, quem cria uma SAF, o objetivo é claro, é financeiro, é uma empresa, ela visa o lucro. Não tem emoção nisso, é só lucro, lucro. Então, assim, você contrata o jogador, gasta lá X milhões, ele amanhã, você tem uma proposta por X milhões mais X milhões, ele vai embora. Então, assim, ele não tem aquela sensibilidade de falar, poxa, mas nós vamos perder esse atleta, e a torcida vai sensibilizar, não tem isso. Então, assim, eu acho que você consegue unir os dois, não digo modelos, mas os dois sentimentos da coisa. Você tem que ter um estatuto que preveja certas realidades, e nós já temos hoje a Lei Geral do Esporte, que é recente, e muitos estatutos não têm previsão das regras da Lei Geral do Esporte. A partir do momento que eles passem a ter, como a gente está tendo uma reforma do Estatuto do Corinthians, e está atualizando nesse sentido, que o dirigente seja responsável por uma série de desmandos, que o dirigente seja responsabilizado por equívocos administrativos, por eventuais delitos que ele venha a cometer,
e ele seja responsabilizado com os bens pessoais, e aí eu falo dirigente, não é só a gestão, a diretoria, mas também conselheiros e etc., aí você começa a trazer para dentro do clube uma gestão profissional que não necessariamente seja remunerada. Você pode ter o dirigente hoje, que é o dirigente estatutário, o presidente da diretoria, os diretores estatutários, mas você também pode aliar a isso dirigentes remunerados. Você pode ter em cada diretoria do clube um superintendente remunerado, pago, com o senhor tomando conta, com projeto de gestão, com metas a serem cumpridas e com cobrança. Você pode criar na estrutura do clube tipo um GAP, Grupo de Apoio e Participação, onde você pode trazer grandes empresários, grandes figuras públicas de diversas áreas que são apaixonados pelo clube, que podem colaborar, fazerem projetos, darem uma parte do seu tempo no dia a dia para trazerem ideias, como se fossem empresários de SAF. E você buscar com seriedade, transparência e correção, eu tenho absoluta convicção que grandes parceiros vão vir se aliar aos clubes. Nós vamos trazer grandes patrocinadores, com as marcas que a gente tem, Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Nós vamos ter grandes patrocinadores que vão ter muito prazer em estarem aliados com as nossas marcas. Tendo uma gestão transparente, eficiente, correta, honesta, todo mundo vai querer estampar nossa camisa, vai querer estar nominando nossas arenas, nossos estádios. Então, assim, você consegue fazer isso. Basta você unir seriedade, respeito institucional, um estatuto que preveja a prestação de contas, transparência, enfim. Você consegue. É óbvio que a SAF não vai deixar de existir, até porque você tem clubes médios, clubes pequenos, que vão depender, cidades interior, cidades médias, até cidade grande, que precisa daquele presidente que é o cara que banca tudo, que é o dono, em cidade interior. Você tem vários clubes ligados a políticos que poderão ser ligados a empresários. Porque no interior cabe bem isso. Assim, clubes que nem Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, eu não consigo enxergar como um clube dirigido por uma pessoa. A gente acha ruim quando você tem um presidente autoritário que quer fazer aquilo que dá na cabeça dele. Você imagina um empresário, por melhor que ele seja, por mais bem intencionado que ele seja, mas é uma pessoa que vai decidir por ele. Então, assim, essa liga nunca vai dar com o sentimento daquele que vai na arquibancada, que toma chuva. Ele vai estar sempre reclamando. Ele reclama da gente, que não é remunerado, que toma decisões ainda que consultando um colegiado. Você imagina quando tiver alguém de fora. Então, assim, é muito complexa essa equação. Mas, assim, ela vai avançar, com o tempo ela vai se aperfeiçoando. Mas, assim, uma coisa não exclui a outra. Eu acho que, assim, o futebol é hoje uma realidade, é um mercado que movimenta milhões e bilhões de dólares, de euros, de reais, e a gente precisa trazer para uma maior efetividade e responsabilidade. Eu sempre faço um alerta, isso faz muitos anos. Eu fui secretário nacional de Justiça, eu presidi a ENCA, que era a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Quando teve a proposta de mudança na lei de lavagem de dinheiro, eu tive uma discussão muito grande, eu lembro com o Banco Central, com a própria Receita Federal, com o COAF, e eu falava, tem que incluir o futebol na lei de lavagem de dinheiro. E havia muita resistência dos próprios órgãos reguladores. É difícil, é muito difícil, falei, mas tem que ter um mecanismo. E acabou entrando o mercado do futebol. Na época entrou, que foi a última alteração que teve na lei de lavagem. Entrou o mercado de pedras preciosas, desculpa estar me estendendo, não sei se eu tenho tempo. Mercado de pedras preciosas, mercado de obras de artes, o mercado de imóveis, e aí entrou o futebol. Eu falava, tem que ter alguma regulamentação. E a gente vê hoje que o futebol tem sido um ramo muito perigoso para a lavagem de dinheiro. A gente tem tido várias notícias disso. Então, a gente precisa primeiro fazer com que essas coisas sejam regulamentadas. Primeiro, trazer muita seriedade para o futebol. Porque, assim, nós temos muitas notícias de coisas ruins que estão acontecendo, a gente precisa trazer de volta a seriedade, porque, assim, vai morrer muita gente se a gente não se preocupar com isso. A gente percebe claramente a infiltração do crime organizado, a gente percebe claramente que alguns atletas começam a ser patrocinados, ou terem empresários do crime organizado, e eles chegam no atleta, chegam na família e falam, ó, eu vou te empresariar. Aí você tem um empresário conhecido, que tem carreira de empresário, que é uma profissão legítima, eles vão no empresário, ó, eu sou empresário dele agora, acabou. E o cara não tem onde discutir, não tem onde correr, não tem onde reclamar.
E a coisa se coloca pela força e pelo medo. Então, assim, antes de se pensar em novos modelos de administração do futebol, nós vamos trazer para a realidade as autoridades. E aqui deixo claro, porque eu sei que nós estamos sendo gravados, isso vai sair em algum lugar e vai se repercutir. As autoridades precisam ter mais atenção para tudo isso. É o mercado que mexe com a emoção de muita gente. Como você falou, tem gente que vendeu o carro para ver o Corinthians no Japão. Tem gente que deixa de comprar o leite para comprar o ingresso. Então, assim, mexe com a emoção de muita gente. As pessoas perdem a cabeça por causa do futebol. Então, as autoridades precisam ter muito mais atenção. Não é brincadeira isso. Obrigado. Muito bem, doutor Olten. Bom, primeiro eu queria cumprimentar o Tuma pelas palavras e boas colocações que foram feitas, mas eu queria só acrescentar algo ao que ele falou. Independente de ser SAF, um modelo associativo, o que nós precisamos é de governança, seja através de uma associação, seja através de uma empresa. É claro que numa empresa a governança é mais clara, mas move menos paixões, porque a empresa ela é fria, ela vai distribuir dividendos no final do ano, né? E a associação ela vai discutir paixões também, mas nós precisamos de governança. E a governança no futebol, ela passa por uma coisa que nós estávamos discutindo aqui, o que outrora se chamava coxia, agora não sei como chama mais, né? Passa por mudança legislativa, que o Romeu acabou de mencionar aqui. Nos estatutos, nós não vamos conseguir introduzir governança pura e simplesmente, porque existe uma força que hoje entrou nos clubes de diversas formas, e essa força não nos permite mexer nos estatutos adequadamente. A única maneira de você conseguir será através de uma reformulação legislativa, que abranja não só as empresas, não só pode ser empresas através do modelo corporação, ou seja, que abre o mercado inteiro. O Corinthians seria o ideal para ser uma corporação, porque aí qualquer sócio pode virar sócio. Você imagina o Corinthians com todos os seus sócios comprando ações, seria um fantástico, mas eu não recomendo, porque vocês iam ficar muito fortes. De qualquer maneira, o que eu acho que a gente tem que resumir é, nós precisamos ter uma forma de introduzir a governança nos times de futebol. Nós precisamos ter certeza que o dinheiro que vai para o time é em favor do time, nós precisamos ter certeza de que os patrocínios que são feitos na sua integralidade em favor das equipes, porque hoje, conforme já nos foi dito aí também nos bastidores, existem patrocínios que são feitos metade, enfim, existe uma série há uma série, infelizmente, de modelações que foram feitas em cima do futebol, que não trabalham em favor desse mundo chamado futebol. O mundo tanto do aspecto lucro, quanto do aspecto torcedor. Então, eu acho que o nosso ponto, em qualquer das circunstâncias, é governança. E não vejo, conforme já dito aqui pelo Romeu, não vejo outra forma de a gente introduzir governança a não ser através de uma modificação legislativa. Os estatutos não se prestam a isso. Nós não temos um modelo político que nos permita fazer reformulações estatutárias dentro dos próprios clubes. Então, eu queria bater novamente, é a quarta vez que eu falo, precisamos de governança. Entendi. Muito bom. Doutor Jean, só um minutinho, pode? Perfeito. É perfeito o que o doutor Olten falou. Se a gente não tiver esse modelo de governança vindo por legislação para apoiar as reformas estatutárias, a gente não vai conseguir ir de baixo para cima, tem que vir de cima para baixo. Bom, o que eu vejo? É óbvio que todos os clubes aqui têm uma assessoria jurídica, né? Também, que muito bem competente, com direção e tudo mais. Eu pergunto aqui agora para um especialista também nessa área de mercados. Com a Matos Filho, hoje, vocês pensam nesse quadro, quais experiências que se tem, essa visão justamente de gestão, de poder também entrar com uma discussão legislativa. Qual é a visão hoje sua quanto a essa questão das mudanças que tem que ser feitas, tanto estatutário dentro de um clube, com as SAFs na questão empresarial?
passa por isso, por essa estratégia de ver essa mudança, ou as SAFs, as empresas elas não se preocupam com a questão estatutária do clube? Bom, acho que tem vários temas aqui dentro dessa pergunta, vamos tentar lidar aí com todos eles e dar um quadro mais completo, né? No escritório, né, o que a gente tem visto bastante? Alternativas para clubes de futebol, sejam associações, sejam SAFs, terem a capacidade de financiar suas operações. E aí passa por um financiamento que está atrelado à transação envolvendo um jogador, né? Então, antecipar um recebível por conta de uma venda que é feita, e existem, enfim, instituições financeiras no mundo que estão se especializando nesse mercado, né, de financiamento para os clubes no contexto das negociações. Alternativas para refinanciamento ou reestruturação das dívidas, né, dos clubes associativos. Nós tivemos envolvidos aí em recuperações judiciais de clubes, representando credores, em processos de concurso de credores que foram positivos no sentido de reequacionar dívidas de clubes brasileiros, né. Uma outra vertente é o uso de instrumentos de mercado de capitais para financiamento dos clubes, ou eventualmente até formas de se captar recursos relacionados aos direitos de imagem, aos direitos de transmissão dos clubes. No ano passado, a gente teve a colocação aí do primeiro fundo de investimento que transacionou direitos de transmissão e direitos de imagem que estão relacionados lá aos clubes da Liga Forte União, né, um fundo que foi organizado pela XP. Então, você vê aí, como um exemplo, né, alternativas no mercado de capitais para o mercado do futebol. E, por último, a gente já viu 2 clubes fazerem emissão de debêntures FUT, né, e a gente vê uma possibilidade de que outros clubes também consigam acessar. Naturalmente, clubes que se organizaram como SAF, né, dentro daquilo que a gente mencionou. A SAF, enquanto companhia, enquanto sociedade por ações, pode acessar o mercado de capitais emitindo valores mobiliários. Então, isso é um pouco do que a gente vê no escritório. Acho que o Dr. Otten e o Dr. Romeu Tuma Júnior trouxeram aqui uma realidade que é fato, né? Não é a SAF que vai resolver o problema. A gente tem já um histórico agora, né, no Brasil, de situações que funcionaram melhor, que funcionaram pior, SAFs que vieram para resolver uma situação de dívida, endividamento muito grande, né? Outros contextos também em que clubes se organizaram voluntariamente, formando uma SAF, mas não necessariamente numa situação de dívida. Então, no começo, acho que para o torcedor era muito aquela imagem, então vamos ver a SAF, então vai vender o clube. Não necessariamente, né? O clube associativo ele pode deter o controle da SAF e ter a SAF simplesmente como um veículo societário para poder acessar o mercado financeiro e capitais e, eventualmente, ter mais transparência, com essa transparência conseguir conduzir a atividade de uma maneira diferente. Agora, para os clubes associativos tradicionais, né, que têm décadas, né, de história, que têm estruturas de governança que são muito complexas, com muita gente envolvida, é naturalmente um movimento difícil, né? E não necessariamente no sentido de uma SAF, mas no sentido até de se organizar e tomar decisões que sejam as melhores para aquela atividade do futebol, porque a gente sabe que os clubes associativos têm outras atividades para além do futebol, né? Então, o clube que consegue lidar bem com essa situação e, com isso, ter a capacidade de gerir bem os recursos do futebol para o futebol e, com isso, ter uma atividade sustentável, vai conseguir prosperar, vai conseguir ter resultados no campo, e não necessariamente com uma SAF. A SAF é um mecanismo que pode ser usado, né? Então, eu só tenho a concordar com o fato de que o que importa é a governança, e essa governança ela pode acontecer numa sociedade civil, numa associação civil, pode acontecer no clube associativo, ela pode acontecer na SAF. Cada entidade vai ter o seu percurso, o seu caminho histórico, e aquilo vai ter que buscar a solução que funcione
para ela. Mas o fato é que sem governança, sem compliance, né, essa preocupação com relação a boas práticas, preocupação com lavagem de dinheiro, origem de recursos, a preocupação com toda a parte de ética esportiva. Agora a gente tem uma realidade, né, de apostas esportivas que permeia a indústria e ela traz novos desafios, né? Como é que a gente assegura, talvez a palavra é integridade, né? A integridade no esporte é algo muito importante, é um intangível mais valioso possível, porque sem isso você mina as bases de confiança na qual a indústria está baseada, que é a indústria que está baseada na paixão, e essa paixão decorre, né, da desportividade. Então, na medida em que isso tudo está bem equacionado, cada entidade vai seguir o seu caminho, né? E aquelas entidades que vão efetivamente prosperar são aquelas que vão encontrar boas soluções de governança para fazer com que, efetivamente, a atividade do futebol seja gerida para o futebol, que você tenha eficiência, que você tenha bons profissionais que consigam trabalhar de uma maneira organizada e, com isso, obter os resultados esportivos que vão estar, naturalmente, muito alavancados aí pela paixão de cada torcida, né? Hoje, no Brasil, a gente tem uma realidade, são vários clubes que têm apelo popular, e esses clubes, na medida em que eles consigam angariar esses recursos e se organizar de uma maneira adequada, eles vão prosperar. Bom, o que eu percebi aqui muito é a questão da gestão, né? É óbvio isso, e passa pela transparência dos clubes. Bem claro isso, a gente acompanha muito também no noticiário de torcidas e tudo mais. A pergunta que eu tenho novamente para os clubes: hoje, o compliance dentro tanto de São Paulo quanto do Corinthians, do Conselho, como ele é feito? Há um modelo de gestão, há uma consultoria, houve uma construção quanto a isso para ambos os clubes? No São Paulo, nós temos um departamento de compliance, mas que não é o ideal. Nosso compliance é um compliance atrelado ao executivo, ou seja, nós temos um compliance officer que é nomeado pelo próprio presidente, que é uma pessoa com quem eu me dou muito bem e não tenho por que achar que ele não tenha condições de receber um compliance adequado, mas a verdade é que a formatação em que foi feito, na minha opinião, não é adequada. E ela não é adequada por quê? Não pela atual gestão. Ela não é adequada exatamente porque nós não temos normas claras para estabelecer esse compliance. E dentro dos clubes, dentro das associações, ou dentro das próprias SAFs ou não SAFs, você vai ter dificuldade em estabelecer isso, porque o proprietário, se for uma SAF, com um controlador, ele dificilmente vai querer um compliance contra ele. Se for uma associação que tem um presidente que tem o domínio político do clube, ele não vai querer mudar o estatuto para ter um compliance, porque hoje em dia, infelizmente, os executivos tratam o compliance como inimigos. Eles acham que os compliance são os inimigos dele, o que não é a verdade. Na verdade é que o compliance é das maiores assessores que um executivo deve ter, porque o executivo, obviamente, não consegue dominar todos os atos do clube e é no compliance onde ele consegue ver e vislumbrar alguma coisa que está sendo errada. Então, no São Paulo, nós temos, sim, o compliance, na minha maneira de ver, não é a maneira, já é um avanço, mas não é o compliance adequado, onde ele é feito de forma independente. Eu sei, por exemplo, que o Matos Filho e outros escritórios de advocacia têm departamentos de compliance que prestam serviços a empresas, a associações, exercendo compliance completamente fora das empresas, que é a maneira mais adequada para que isso aconteça. Ok. Doutor Tuma? Só acrescentar, o que o doutor Outen falou é exatamente a realidade, em quase todos os lugares. No Corinthians, nós temos compliance, ele é terceirizado, ele é vinculado ao jurídico. É razoável, mas não é o modelo ideal também. Nós, agora, com a mudança estatutária, o grande problema dos clubes é isso, a questão do compliance e a governança. Todo mundo enxerga isso como um inimigo, e, na verdade, é um instrumento, uma ferramenta de proteção ao dirigente. E se fosse presidente do clube, ia ter 30 advogados lá, e falar, veja se está certo, passa no compliance. Só ia assinar quando tivesse tudo ok. É uma proteção, até porque a legislação hoje, as pessoas não acompanham.
A Lei Geral do Esporte te cria sérias responsabilidades pessoais. Então, se amanhã você vai estar dormindo em casa daqui 20 anos, vai bater a polícia na porta lá, você vai responder por um ato que você cometeu. Então, quanto mais instrumento de proteção, de fiscalização que você tiver, melhor para você. Essa cultura do futebol que tem que mudar, e é difícil a gente conseguir politicamente, internamente, no clube, através de mudança estatutária. É isso que o Outem falou. Então, precisa vir com uma legislação obrigando a que seja feito isso. O que a gente está tentando agora na reforma do Estatuto? Melhorar um pouco isso. É criar o compliance, que ele seja um pouco mais independente. Seria alguma forma no sentido de que, para você mudar o compliance, seja ele interno ou terceirizado, teria que ter uma decisão tripartite do presidente do CORE, do Conselho Deliberativo e da diretoria. Então, não seria um órgão ou um escritório que prestasse serviço que o presidente mudaria a hora que quisesse. Porque hoje, ficando na mão do presidente, se vai passar um negócio no compliance, o cara não faz, não quer, senão manda embora. Então, não adianta. E sempre bom entender, porque assim, é diferente também a realidade do esporte e do futebol no compliance numa empresa. As coisas dentro de um clube são muito diferentes da realidade empresarial. Então, assim, o cara ganha uma camisa. Hoje nós conseguimos um avanço no Corinthians. Depois de 20 anos previsto no Estatuto, nós conseguimos criar um regimento administrativo interno. Foi um grande avanço. Conseguimos montar uma comissão, criamos e passou no CORE e está lá. Mas é difícil fazer funcionar também. A gente tem um grande problema, né? Você cria a legislação, mas não, para cumprir é duro. Mas é sempre um avanço. A gente tem que tentar avançar, depois é outra briga para fazer cumprir. São regras importantes, mas é difícil. E a pessoa precisa entender também que o compliance, ele é uma ferramenta que ele dá avisos, né? Depende do grau de relevância do compliance. Uma coisa na vida empresária, outra coisa dentro do clube. No nosso compliance lá, ele dá alertas. E se o presidente quiser matar no peito e fazer as coisas, ele faz, mas depois responde. Mas basicamente é o que o doutor Outem falou. A gente tem, mas não é o ideal. Doutor Jean, quer alguma complementação? Considerações finais? Acho que só lembrando, né, dentro desse ponto de reforma legislativa, né, vale dizer que existe um projeto de lei de reforma de alguns elementos da SAF, e eu acho que uma provocação de quem está ali à frente, né, dos clubes associativos é de que talvez a gente tenha que pensar também em um pouco de reforma associativa dos clubes associativos, no sentido de que, uma vez em que eles não se constituam, não formem SAFs, eles também tenham mecanismos de governança para poder lidar com a realidade específica do esporte e até, eventualmente, para facilitar uma convergência, né, ou uma decisão futura de organizar em termos de SAF, né? Acho que sobre compliance, só para complementar um pouco, né, o conceito, né, de compliance envolve, efetivamente, eu entendo muito o que o Dr. Outem disse, que uma estrutura ideal de compliance é aquela em que, efetivamente, você tem um reporte do responsável pelo compliance para a instância mais alta da instituição, que é o próprio, no caso de uma companhia, o conselho de administração ou o acionista, e não diretamente ao diretor-presidente, ao CEO, né? Então, mas é um grande avanço, né, que aconteceu. Hoje a gente vê os clubes falando em compliance. Teve um episódio com um atleta, ele tinha um comunicado do São Paulo, me lembro, olha, o atleta vai ser orientado a conversar com o departamento de compliance sobre a postura que ele teve em uma determinada situação. Então, é o começo, né? E não só para os clubes, em todas as indústrias, esse caminho de compliance é um caminho, é uma jornada em que as instituições estão se tornando cada vez mais maduras no entendimento de como essa ferramenta funciona para a proteção do administrador que toma uma decisão de risco e que quer naturalmente se salvaguardar de que efetivamente ele está fazendo aquilo dentro do limite do estatuto, dentro do limite da lei, com segurança com relação à responsabilização,
e aquilo que é o melhor para a instituição, no sentido de que existem deveres que a instituição tem para com a sociedade de uma maneira mais ampla, né, os stakeholders amplos, né, de qualquer entidade, que é o respeito à lei, que é a contribuição mais ampla à comunidade, que é a manutenção no esporte, né, da integridade esportiva e da desportividade. Então, isso tudo, na verdade, é muito positivo no sentido de que há 10, 15 anos atrás essa conversa era inexistente. Hoje ela existe, hoje ela é um problema, é uma questão que preocupa os administradores, os responsáveis pelos clubes. Eles entendem que isto é um elemento importante para a credibilidade, é um elemento importante para a possibilidade de financiar a atividade, é um elemento importante para que você tenha continuidade, né, da atuação, né, da operação, vamos chamar assim, do clube de futebol, que é participar das competições e ter os resultados esportivos. Só acrescentando, essa medida que foi tomada pelo São Paulo em relação ao compliance é em relação ao comportamento do atleta durante um jogo, o que seria impensável há anos atrás. Ao contrário, ele seria até aplaudido. Então, só para acrescentar que a preocupação sobre compliance ela é a mais extensa possível. Entendi. Bom, eu acho que aqui nós encerramos também esse bate-papo, que foi muito bom. Eu percebo assim, o quanto tem que ter avanços, o quanto também os clubes pensam também nos avanços, e enquanto também a consultoria jurídica é importante, né, demais para os clubes e até para envolver a questão legislativa. Chama a atenção também uma questão que é importante, e isso eu tenho que agradecer muito ao Fórum, né, o Grupo Otimista, por essa participação. Fiquei comovido com essa questão, que é uma realidade, doutor Truman, quando tu coloca que os atletas, assim como não os atletas, mas como as pessoas são assediadas, né, por um crime organizado também lá na base do futebol também. Isso é importante ser discutido, isso é importante ser levantado, é importante que os próprios clubes tenham essa consciência e também notifiquem as autoridades, para que comecem a participar e tenham mais atento a isso, porque esse envolvimento está em todos os âmbitos da sociedade e chega também num movimento muito forte que interfere dentro das decisões do clube. Isso é muito importante. Bom, deixo meu agradecimento aqui ao Adriano, a todos. Obrigado também pela participação. E aqui a gente encerra. Obrigado. Muito obrigada a todos. Peço que os senhores se posicionem no meio do palco. Convido Adriano Nogueira para a gente fazer a nossa foto oficial.